Meus irmãos, sejamos todos bem-vindos a esta celebração. Continuamos a meditar sobre este livro dos Juízes. O texto de hoje fala-nos da vida de Gedeão, fala-nos da vida do povo judeu. O povo judeu, nessa altura, passava por momentos difíceis. Bom, conhecemos agora o povo judeu em conflitos. Esses conflitos não são apenas de hoje. Toda a vida foi assim, conflitos. Ou seja, mesmo naquele tempo, antes de Jesus Cristo, havia sempre grupos que iam contra os judeus, os hebreus. E era um povo cansado também, por conta disso mesmo. Tantos conflitos, muitos grupos étnicos também a quererem apoderar-se daquela zona. Tanto esse povo era um povo cansado com essas guerras. Só que um certo dia, Gedeão ficou em casa, depois apareceu-lhe um anjo, e ele percebeu o que era o anjo do Senhor, e ficou um bocado admirado. Afinal de contas, nós também temos Deus é mesmo por nós. O fato de um anjo vir ter comigo, estar na minha presença, afinal de contas, Deus é por nós. Então, se Deus é por nós, por que nós estamos a sofrer tanto? Se nós temos Deus, por que de sofrimento? Na verdade, Gedeão tinha bons ensinamentos em que, bom, Deus é protetor. Os mensageiros de Deus são aqueles que nos protegem. Então, por isso que ele ficou admirado. Então, tanto sofrimento, tantos conflitos, tantos ataques, muita gente a morrer, temos mesmo alguém, Deus também por nós. E o anjo lhe responde, a dizer, olha, de hoje para adiante a vossa vida mudou. Portanto, tu mesmo é que vai ser o grande derrotador dessa gente toda, desses inimigos todos. Tu vais ser o grande vencedor desses inimigos todos. Ok, mas não tenha medo, portanto. E dali, então, essa cerimônia que o texto nos fala, que mostra que Gedeão foi um homem abençoado. O que está ali é que muitas vezes nós também pensamos que, bom, Deus não vê as nossas preocupações. Nós estamos a sofrer tanto, Deus não é por nós. Mas que, na verdade, Deus vê. O que nos falta, se calhar, é um encontro com Deus. E esse encontro de Gedeão com o anjo, mensageiro de Deus, a sua vida mudou. Gedeão passou a ser o grande vencedor. Poderemos ouvir os textos subsequentes a esta leitura, não é? Mostram um Gedeão derrotador, um Gedeão, um homem valente. Então, nós também, todas as vezes que nos encontramos com o Senhor, é mesmo para receber graças. É para Deus nos abençoar, para que a nossa vida tenha outro rumo. Todas as vezes que nós viemos à igreja é para mudarmos de vida, é para a nossa vida tomar momentos melhores. Estamos cansados, com doenças, fomes, tantas outras coisas nas nossas vidas. Então precisamos desse encontro com o Senhor, para que nos sintamos melhores na nossa vida. O segundo texto do Evangelho é a continuação do texto que ouvimos ontem. O texto de ontem dizia que um certo jovem, admirado pelos ensinamentos de Jesus pregava o amor ao próximo, o amor a Deus. Jesus pregava a vida eterna, significa a vida sem fim, significa saindo desta terra, passando pela porta da morte, a nossa vida junto de Deus continua. Portanto, estaremos bem com o Senhor. Então esse jovem aproximou-se de Jesus, disse, Senhor, então o que eu posso fazer para ter essa vida eterna? Também quero ter essa vida eterna. O que é preciso fazer? O texto de ontem dizia que Jesus remeteu o jovem à prática, ao cumprimento dos mandamentos. Olha, cumpra os 10 mandamentos. E Jesus fez recordá-lo, não é? Os mandamentos. Ele disse, olha, isso tudo já tenho escutado na minha vida. Mas parece que ainda não tenho aquilo que eu... Parece que se eu morrer agora não terei essa vida eterna. E Jesus disse, ok, tá bom. Já que tens cumprido tudo, que de tudo o que os mandamentos dizem, não é? E ainda te sentes que estás longe da vida eterna, então venda todos os teus bens, entrega todo o dinheiro aos pobres, depois vem, fica comigo. O homem, esse jovem, parece que é um daqueles que na sua vida sangrou muito em trabalhar, ganhou tanto dinheiro com suor, portanto trabalhou tanto, e tendo muito dinheiro, pensou consigo, agora estou bem, porque já tenho muito dinheiro,
Se calhar vou tratar de outras coisas. Mas quando se encontra com Jesus e lhe propõe isso, ele pensou consigo, bom, aquele todo o dinheiro que eu tenho, todos os bens que eu tenho, tantas casas, tantos carros, vou vendê-los, vou entregar o dinheiro aos pobres para seguir Jesus sem nada. Para isso aqui não dá. Ele foi-se embora. Bom, o texto de hoje é continuação desse texto de ontem, em que Jesus responde, o texto começa por dizer, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Esse jovem era muito rico, confiava nos seus bens, e portanto era algo que não se podia tocar. Só ele que podia tocar aí de vez em quando, caso quisesse um pouco dos seus bens. Agora, essa proposta de Jesus, vender todos os bens e seguir, entregar o dinheiro aos pobres e segui-lo sem nada, estar sem nada, ele não quis. Então está ali a questão que Jesus coloca. É que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Nós temos que entender uma coisa, é que Jesus não disse que os ricos não vão entrar no reino dos céus. Não é isso. Ele disse, dificilmente um rico entrará. Ou seja, há casos em que de pessoas ricas que não entram. Por quê? Porque toda a sua vida colocou por cima de tudo o dinheiro, a sua riqueza. Bom, estou bem. A igreja eu não vou porque já tenho muito dinheiro. Se eu estiver doente, vou ao hospital X, ou aos melhores hospitais deste mundo. Portanto, tenho a vida para frente. Ou seja, pessoas desse tipo que colocam o dinheiro por cima de tudo, pensam que a vida depende do dinheiro. Então, são dessas coisas que Jesus responde a dizer que dificilmente, em alguns casos, é difícil o rico entrar no reino dos céus. Para dizer que há ricos também que podem entrar no reino dos céus. Aqueles que, mesmo sabendo que, olha, eu sou rico, já tenho muito dinheiro, mas isso tudo é passageiro. Eu vou à igreja, vou receber os sacramentos, vou viver os sacramentos, portanto, todos os dias tenho que ir à igreja, vou fazer obras de caridade, vou partilhar com os outros que não têm aquilo que Deus me deu, como ação de graças, agradecer a Deus, vou fazer tudo. Esses sim entram. Ou seja, o que está aqui é que a riqueza não é obstáculo para o céu. Agora, a maneira como nós a usarmos, ali está o grande problema. É ali onde nós encontramos dificuldades. É onde esse jovem de ontem, que a leitura nos falava ontem, encontrou dificuldades. Ele não quis entregar tudo. Mas Jesus não foi por ali. A primeira proposta de Jesus a esse jovem é que, olha, cumpra os mandamentos. É só isso. Para entrar no reino dos céus, o básico é este. Cumpra os mandamentos e terás a vida eterna. Jesus não complicou. Agora ele, não, já tenho cumprido isso tudo, mas ainda me falta alguma coisa. Ok, tá bom. Já que te falta a vida espiritual, tem degraus. Já que não queres nesse degrau, suba mais um bocado. Mas a verdade é que quando mais se sobe, mais sentimos cansados. É mesmo subida. Ok. O outro grau é que tu vendas tudo, então me siga, entrega o dinheiro, me siga, e diz, não, isso aqui não dá. Bom, e depois disso, o texto desenvolve a questão de Pedro. Depois dessa palavra, dessa resposta de Jesus, o texto coloca a questão de Pedro. Bom, os apóstolos viram que, bom, então se for isso, pouco você sabe. E Pedro aproximou-se a dizer agora, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E na verdade, os evangelhos começam por falar do chamamento dos apóstolos. Os evangelhos dizem que Pedro e seu irmão André foram chamados, serão pescadores. Eles deixaram lá o seu barco, portanto seguiram o Senhor. E há uma outra parte do evangelho a dizer que a sogra de Pedro, que nos mostra claramente que Pedro era casado, tinha sua família. Mas Pedro deixou isso tudo e seguiu o Senhor. Arriscou a sua vida para um bem maior, deixou a família. E agora pergunta a Jesus, já que Jesus disse dificilmente um rico entrar no reino dos céus por causa dos seus bens, então, e nós que deixamos tudo, Senhor? Qual é a nossa condição? O que é que será de nós? E ele responde, todo aquele que tiver deixado casa, carros, pai, mãe, por minha causa, receberá 100 vezes mais. Ou seja, por causa de Jesus, aquilo que renunciarmos aqui, os bens que nós renunciarmos aqui, em nome de Jesus, teremos recompensa.
Agora, se nós nos fecharmos, sabemos mesmo falar, mas eu quero fazer uma coisa um pouco mais. Mas também não posso deixar isso. Então a vida complica-se. Se eu sinto que não estou satisfeito com a minha vida, tenho que fazer um pouco mais, então tenho que me lançar a isso. Tenho que abandonar aquilo que mais gosto. Que na verdade o Senhor quer tudo. O Senhor, no fundo, quer tudo. Quer coisas melhores. Quer o melhor ofertório. O melhor ofertório é aquilo que nos é importante, aquilo que nos é caro. É o que o Senhor quer. Irmãs e irmãos, a liturgia nos coloca nesta dinâmica de refletir sobre a nossa vida, de preferir o Senhor em relação às outras coisas. Que acima de tudo esteja o Senhor. Que acima de tudo esteja Deus. E do resto as coisas devem seguir mais tarde. Não podemos inverter a ordem das coisas. E que coloquemos as coisas materiais. Já tenho dinheiro nos bancos, já tenho casa, já tenho carro, portanto, essa coisa da igreja de vez em quando. Se calhar quando me solicita para ser padrinho, vou. Fora disso, não vou. Isso significa que Deus está em último lugar. A pessoa está tranquila porque tem os seus bens. E a lógica não é essa. A lógica é que Deus deve estar em primeiro lugar. Ou seja, a vida espiritual deve estar em primeiro lugar. Porque é a coisa mais importante. Do resto, tudo fica. Do resto, tudo fica. Esse jovem que nos falou o texto de ontem, o dinheiro ficou. O dinheiro deixou. Então, irmãs e irmãos, a liturgia coloca na nossa vida esse desafio de temos que estar com o Senhor. Temos que vir à igreja. E a semelhança de Gedeão encontrou-se com o anjo do Senhor, a sua vida mudou, passou a ser o grande vencedor. E a celebração eucarística também é o encontro com o Senhor. Todas as vezes que nós viemos à igreja, nós recebemos muitas graças para a nossa vida. Seremos muitos vencedores, teremos muitos sucessos. Que assim seja.